hoje uma entrevista super especial com a psicóloga Michele Silveira, que já está aqui conosco e vai falar sobre saúde mental na pandemia. Bom dia, Michele Silveira. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia a todos os ouvintes do Debate em Família. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra, principalmente por estar trazendo em evidência um tema tão tabu, né? Saúde mental. É isso aí, muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença aqui conosco. E eu já quero começar com uma pergunta. O que é saúde mental? Essa pergunta ela é ótima porque eu acho que ela vai fazer algumas desmistificações aqui sobre as nossas dúvidas, né, Fábio? Assim, de alguma forma, ninguém negligencia, ou melhor, a maioria das pessoas não negligenciam problemas de saúde física, né? Os problemas, por exemplo, relacionados a alguma coisa cardíaca, ortopédica, alguma dor. Enquanto que a saúde mental, por ela não ter ali um exame, né, que mostra pra gente, olha, aqui temos um problema, aqui temos uma defasagem, vamos dizer assim, de alguma coisa do seu organismo. Então, a saúde mental, ela fica nessa coisa abstrata, né? As pessoas não entendem muito bem do que se trata. Mas, de fato, a saúde mental está relacionada às nossas emoções, né? E a forma como nós, a partir dos nossos comportamentos, vamos lidando com alguns problemas da vida diária, sejam os problemas mais graves, né? Ou os problemas cotidianos mesmo. Então, a partir dessa forma como nós vamos reagindo, né, emocionalmente às intempéries que a vida vai trazendo, isso vai dando alguns sinais dos nossos equilíbrios ou desequilíbrios da nossa saúde mental. Então, acho que em linhas gerais é mais ou menos nesse ponto aí para a gente iniciar a nossa conversa. Legal, Michele. Júnior Berilo aqui conosco também. Júnior Berilo. Bom dia, Michele. A minha pergunta é a seguinte: dia. Como que a pandemia vem está atingindo a saúde mental das pessoas nesse período tão conturbado, esse período de pandemia? Olha, Júnior, quando a gente fala, né, desse equilíbrio importante das nossas emoções, a pandemia ela trouxe um contexto extremamente novo. Ninguém estava muito preparado para isso, né? Todo mundo foi furtado aí de algum sonho, de algum plano, algum objetivo que precisou ser adiado. Todo mundo foi ali pego de surpresa a precisar ser criativo para viver com essa nova realidade, né? Então, diante desses desequilíbrios, né, da vida, o organismo ele precisando de uma forma aí para se readaptar, esse gasto energético para essa readaptação a esta nova realidade, faz com que a gente seja quase que engolido por uma onda de estresse muito grande, né? E essa onda de estresse, né, esse desequilíbrio todo, faz com que nós estejamos muito vulneráveis às situações do dia a dia, né? Então, assim, dando exemplos clássicos, né, tiveram pessoas que perderam o emprego, né, que perderam aí a possibilidade de levar coisas básicas para casa, né, como alimentação e as necessidades básicas aí não sendo satisfeitas. Então, isso rompeu com uma estrutura, um equilíbrio muito grande. Então, obviamente que isso traz impactos na saúde mental das pessoas, né. Claro que eu dei um exemplo mais extremado, mas de toda forma, nós, né, que também, graças a Deus tivemos aqui a oportunidade de mantermos o nosso trabalho, né, de conseguir manter financeiramente alguns custos de coisas, ainda assim, tivemos que nos readaptar. E todo este movimento de readaptação trouxe impactos muito importantes. Acho que é importante até dizer que há uns 15 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou um artigo onde ela disse que a quarta onda relacionada à pandemia, ela vai ser uma onda de sintomas de saúde mental, né? Porque isso veio trazendo o desequilíbrio em algumas pessoas que tinham um diagnóstico, mas que já estavam, né, estáveis, e que veio trazendo também o desenvolvimento de transtornos em pessoas que não tinham ainda. Então, por isso tão importante esse tema aqui, tão importante a gente dar essa devida atenção a esse momento. Doutora, bom dia. Doutora Michele, bom dia. Luiz Carlos que está falando. Sempre me deixou um pouco assim, receoso, né, em relação ao Brasil, o brasileiro de uma forma geral, não estar muito afeito a procurar
psicólogos e psiquiatras para resolver os seus problemas, né? Um chazinho aqui, um chazinho ali, uma situação aqui, uma leitura lá, e aí vai levando a vida no seu dia a dia. Você acredita que a pandemia trouxe um pouco mais essa proximidade do brasileiro e dos seus problemas, quer sejam mentais ou quer sejam, quaisquer que sejam, né, nesse sentido, né, de um tratamento mais sistemático em relação à psicologia, aproximou mais os psicólogos do brasileiro? Olha, Luiz Carlos, eu vou dizer do ponto de vista do meu desejo, né, que é sim, eu espero que sim, mas também olhando para uma realidade, né, atual, a gente também observa, eu conversando com meus colegas e até mesmo o meu consultório, que hoje é essencialmente online, né, a gente percebeu um aumento de procura, né, das pessoas que estão se sentindo mais desesperançosas, né, mais estressadas, com essa rotina muitas vezes não equilibrada, né, porque trabalhar de casa demanda certos arranjos, né, e as pessoas com alguma dificuldade nesse home office foram se percebendo precisando dessa ajuda, o que nos deixa muito feliz, em partes, né, porque, claro, que isso leva a uma democratização de algo que é tão tabu ainda para a sociedade, mas também é um indicativo de que a sociedade está mais adoecida, né, mas sim, respondendo sua pergunta, a gente percebe sim uma procura maior nesse momento, e acho que uma quebra de tabus é importante. Bom, você ouvinte da Super Rádio, que está conosco aí no AM 1150, também no youtube.com/debate em família ou no facebook.com/debate em família, pode enviar sua pergunta aí para a psicóloga Michele Silveira, né, sobre a saúde mental em tempos de pandemia. A gente está falando sobre isso hoje, a gente já falou muito sobre pandemia aqui, né, e agora você tem a possibilidade de perguntar direto para uma especialista, né, sobre saúde mental, sempre muito importante ter pessoas aqui que entendem do assunto. Então aproveita aí e envia o seu WhatsApp para o 2609-6676, 2609-6676, áudios de no máximo 30 segundos, ou mensagens de texto, ou seu comentário nas nossas lives no YouTube e no Facebook, né? Qual a sua opinião, Michele, sobre o que as pessoas estão aí, como as pessoas estão agindo, né, em relação à pandemia? Muitas pessoas parecem que tá tudo bem, nada aconteceu, é vida normal, vida que segue, né? Vou dar um exemplo aqui. Sábado eu passei ali perto de bares ali em Moema, né, porque eu estava fazendo aquele caminho ali, bar lotado, não tinha uma máscara ali. O pessoal ali bebendo, comendo, junto, aglomerado. Como você vê tudo isso? Como as pessoas estão agindo nesse momento? E a impressão que tem é que está tudo bem, né? Já acabou tudo, ou para algumas nunca aconteceu nada. Fábio, a gente pode fazer algumas leituras, né, sobre este movimento aí de grande parte da sociedade, né? Mas eu penso que, de alguma forma, dada essa necessidade de reequilibrar emocionalmente, né, um dos recursos que nós entendemos enquanto psicólogos, assim, que a gente vê o tempo inteiro acontecendo, né, não somente nesse momento de pandemia, mas toda vez que há uma necessidade de uma adaptação, até as adaptações boas, né, que geralmente causam alguns tipos de transtorno ali, porque tira desse equilíbrio, né? Então, a psique, ela usa, né, recursos como as defesas psicológicas, né, mecanismos de defesa. E essa parcela da população que tem esse comportamento mais negacionista, né, eles estão lançando mão de um mecanismo de defesa que se chama negação, né, que é essa minimização, né, a gente está quase chegando aos 137 mil mortes, né, no Brasil inteiro. Esse número é muito alarmante, né, mas ainda assim as pessoas insistem em não seguir os protocolos, né, que são orientados pelos cientistas, né, do uso de máscara, o álcool em gel, o distanciamento. Então isso tudo faz parte, né, deste mecanismo de defesa da negação. Né, essa é uma das leituras que eu faço. Isso em um polo, né, porque também temos num outro polo, né, um comportamento que também tem aparecido bastante e que também é bastante disfuncional, que é o da hiperinformação.
né, aquelas pessoas que, para se manterem, né, elas pensam que elas vão ter o controle da pandemia ou dessa situação momentânea, tendo muita informação sobre o que está acontecendo no mundo, né, então elas ficam o dia inteiro em noticiários, o dia inteiro em redes sociais, né, e fazendo um mau uso, né, deste movimento de busca pela informação. Então, esses dois polos, né, seja essa galera, né, que dá essa negligenciada e que minimiza, ou essas pessoas que maximizam, né, tudo isso acaba sendo muito disfuncional se a gente for pensar em saúde mental, né. Então, o que a gente sempre tem que pensar aqui, né, é o caminho do meio, um caminho de equilíbrio, né. Não dá para também a gente imaginar que a vida só vai voltar ao normal no dia que tiver uma vacina, mas obviamente que essas flexibilizações que a gente pode ir fazendo hoje precisam ser cuidadas, né? Então, com essa atenção do contato, né, ou melhor, de minimizar o contato, né, de manter esse distanciamento, o uso de máscara enquanto ainda existir esse vírus circulando por aí, e obviamente o álcool em gel são algumas das decisões, né, e ações que podem ser neste momento protetivas. Aí, Luiz Carlos, Berilo. Eu estou recebendo aqui uma pergunta da Débora, ela é do bairro do Jaguaré, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Ela está perguntando se há uma diferença entre psiquiatria e psicologia. Essa pergunta é ótima, Júnior, porque hoje existe muito preconceito em relação à psiquiatria, né, e obviamente que isso perpassa também para a psicologia, né. O que a gente pode dizer em termos gerais, assim, para explicar essa grande diferença, né? A psiquiatria ela é um ramo da medicina, né, então é um médico, né, que ele se formou em medicina e ele optou pela especialização em psiquiatria. O psicólogo, ele fez a formação em psicologia, né, então a gente está aqui falando de duas formações diferentes. Quando a gente vai cuidar da saúde mental das pessoas, né, o manejo é a forma como a gente vai trabalhar a partir da escuta, né, então tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, ele vai estar ali, né, com uma escuta aprimorada para entender o sofrimento daquela pessoa. Nós, da psicologia, a gente vai tentar buscar algumas, eu não diria causas, né, porque dentro da saúde mental a gente não fala de únicas causas, a gente fala sempre de transtornos multicausais, né, então a gente vai tentar desvendar ali na história de vida daquele ser humano, né, o que pode estar causando aquele desequilíbrio. A psiquiatria trabalha de uma forma também muito similar, né, ouvindo este paciente, entendendo de onde vem esse sofrimento dele, e a diferença primordial aí é que o psiquiatra ele vai poder fazer o uso da medicação, né, então um psicólogo, eu não poderia aqui receitar ou prescrever um antidepressivo. Agora, o psiquiatra, né, ele com todos os exames clínicos em mãos, né, e a avaliação que ele faz dessa escuta que eu acabei de mencionar, ele pode estar, então, prescrevendo uma medicação. Agora, o que eu acho muito importante também a gente deixar claro aqui para os ouvintes é que um tratamento não precisa excluir o outro, né? Então, às vezes, é muito comum que um psicólogo, quando ele está atendendo uma pessoa e ele percebe um desequilíbrio ali maior, ele naturalmente vai fazer um encaminhamento daquela pessoa para um psiquiatra. E aí o tratamento se torna em paralelo, vamos dizer assim, né? A psicologia e a psiquiatria atuando ali juntas. E também é importante lembrar que nem todas as pessoas que fazem psicologia, né, que estão em terapia, precisam de psiquiatria, né? Então é muito avaliado no caso a caso, né, no momento de vida daquela pessoa, em que muitas vezes a medicação ela pode ser benéfica e a avaliação vai ser do profissional, né, que vai podendo dar todas essas orientações para a pessoa que está ali. Antes de você colocar o ouvinte, vamos lá. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para a doutora. Nós temos percebido que um volume muito grande nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Michele Silveira, que é psicóloga e está aqui nos ajudando a entender um pouco essa coisa da saúde mental. Nós temos recebido aqui muitas informações a respeito de crianças que vêm participando, obviamente, desse tipo de tratamento, né? Qual é o objetivo real, doutora, da psicoterapia infantil? Tudo vai depender da queixa que essa criança traz, né? Muitas vezes a leitura que a gente faz, dependendo da idade dessa criança, Luiz Carlos, é que a necessidade... Sem te interromper, doutora, só para acrescentar, das crianças ou também dos pais dessas crianças? Porque muitas vezes a criança é levada à psicologia
por referência dessa relação com os pais ou com os irmãos. Ou não, eu estou enganado nisso, doutora? Não, tá certíssimo, Luiz Carlos. É exatamente isso que eu também ia agora dizer, né? Inclusive, alguns teóricos da psicologia, né, eles dizem que, por exemplo, crianças muito novinhas, até 3 anos de idade, o tratamento ele precisa ser específico com essas famílias, né, com os pais. Sim. Que, às vezes, a criança ela tá ali sendo somente um depositário de sintomas, né, muito não por razões dela, mas muito mais por razões dessa desestrutura familiar, né, desestruturação familiar. Então, em muitos casos, né, no atendimento com criança, se faz necessário, fundamental, entender o ambiente no qual essa criança está inserida, seja ele familiar ou até mesmo na escola, né, entender todas as dificuldades pelas quais elas estão passando e que às vezes acaba sendo denunciada por uma dificuldade das famílias, né, em lidar com as crianças. Então, essa pergunta foi bem importante porque faz a gente entender esse todo. Às vezes os pais, eles chegam no consultório, né, e tem essa expectativa de, olha, cuide do meu filho. Só que quando se trata de atendimento infantil, o psicólogo que está ali, ele vai cuidar da família. Legal. Bom, os ouvintes estão mandando perguntas aqui, nós vamos começar lá pelo Facebook, no facebook.com/debate em família. A Edna Medeiros coloca aqui, profissional super competente, já faz um elogio aí a Michele Silveira, né? E coloca o seguinte, sou de Santo André e gostaria de saber como sensibilizar os pais a buscarem ajuda para os seus filhos. Observo uma certa negação por parte dos pais em relação ao comportamento dos filhos, né? Os filhos estão retraídos, teimosos, irritados ou hiperativos e os pais acham normal. O que vai passar, né? E que vai passar, aliás, a resistência em buscar ajuda profissional. O que dizer a esses pais, Michele? Eu agradeço a pergunta da Edna por ela ser realmente fundamental, né? Eu acho que a gente precisa levar sempre informação para as pessoas, né, Fábio? Então, mais uma vez, eu quero aqui ressaltar a importância, né, que vocês estão dando aqui para esse tema, porque é um jeito da gente ir, a partir da informação, desmistificando essas crenças existentes aí nas pessoas, né? Os pais, eles muitas vezes têm aí uma fantasia, né, de que o sintoma do seu filho, da sua criança, né, pode estar, de fato, falando de alguma questão ali dessa família, né, de alguma coisa que eles não estão, por exemplo, fazendo bem. E se sentem julgados, né, ou pelas escolas, ou pelo profissional que está ali atendendo. Então, a principal coisa que a gente precisa levar aqui à informação é que nós, da área da saúde mental, em nenhum momento a gente está ali para julgar as pessoas ou para meter o dedo e falar, olha, tá tudo errado o que você está fazendo. A ideia não é essa, né? A ideia é olhar para aquele contexto, entender que se uma criança, né, tá ali irritada, tá com algum comportamento, né, de uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, que alguma coisa nessa rotina familiar vai precisar ser adequada. Porque cada pessoa tem suas necessidades, e às vezes a criança está tendo alguma necessidade que aqueles pais podem não estar atentos, né, e não por serem negligentes, mas por de fato não estarem dando uma devida importância para algo que para aquela criança é. Né? Então, por isso que não existe uma receita de bolo e todas as crianças precisam ser tratadas de toda forma, né? Os pais, eles precisam estar atentos, né, a essa fragilidade, né, que todos nós, enquanto pessoas, temos, porque cada pessoa demanda uma coisa da gente, né? Então, obviamente, cada filho vai demandar uma coisa diferente desses pais. Então, os pais, eles precisam minimamente, né, estarem tranquilos com essa possibilidade de buscar uma ajuda profissional por não saberem o que fazer em determinados momentos, né? E às vezes, quando a gente cuida, né, da saúde mental de uma criança, a gente está propiciando que ela seja um adulto mais saudável, um adulto mais seguro, um adulto com uma autoestima melhor, né? Muitos problemas que são negligenciados na vida infantil vão se tornar problemas maiores na vida adulta, né? Então, acho que essa é a máxima mais importante que os pais precisam ter claro. Bom, tem mais ouvinte aqui, né? Dá um bom dia aqui, é o José Luiz, né? Ele fala o seguinte: nessa pandemia os governantes mandam a população, né, ficar em casa, e nesse sentido você pensa, além de ser o caso de prevenção, pode também causar algum transtorno mental, né? Essa situação das pessoas permanecerem em casa. E tem uma outra pergunta muito similar aqui também do Vitor,
que ele coloca aqui qual é a influência das notícias, né, de terror, segundo ele aqui, da mídia, né, e a insegurança que os governantes do nosso país passam para os brasileiros, né, que pode influenciar o nosso psicológico. Então, 2 perguntas relacionadas aí, Michele. Perfeito. Agradeço aos ouvintes que mandaram as perguntas, né? Começando com a primeira pergunta, o ficar em casa, né? Assim, o fato da gente ser roubado no nosso ir e vir, né? Trouxe aí muitas angústias, né? E hoje nós estamos lidando com medo, que é um medo real, né? Então, o ficar em casa também nos proteger de um medo real, afinal tem um vírus aí que está atingindo pessoas de uma forma bem indiscriminada, né? Aqui no nosso país, a manifestação do vírus, ela foi bastante democrática, né? Porque não atingiu só os idosos, não atingiu só as pessoas com comorbidades, né? Que é os hipertensos, os diabéticos e os obesos, atingiu muitas pessoas que não tinham nenhum problema de saúde, né? Então, esse medo em relação ao vírus, ele acaba sendo real. E o estar em casa e ser podado, vamos dizer assim, de todos os nossos refúgios, né? Então, muitas vezes o trabalho acaba sendo um refúgio, a escola acaba sendo um refúgio, os templos religiosos acabam sendo um refúgio, e este ser impedido desse ir e vir natural das nossas rotinas, obviamente trouxe abalos importantes aí para a nossa saúde mental. Principalmente no sentido da ansiedade, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, querendo que isso tudo passe logo, né? E tendo alguns comportamentos que podem, de fato, piorar isso tudo, né? Então, acho que entendendo dessa quebra da nossa rotina, a gente pode, de fato, compreender que isso abala, sim, a saúde mental das pessoas, né? Agora, a pergunta do Vitor, Fábio, você pode voltar nela para mim, por favor? Vamos lá, deixa eu pegar o Vitor aqui, que é relacionado a isso também, né, essa insegurança que pode ser causada pelos governantes, né, que segundo ele, e a mídia de uma forma geral, né, que segundo ele faz o terror das notícias aí, né, em relação à pandemia, o que isso pode afetar, influenciar no nosso psicológico. Perfeito. Essa coisa das hiperinformações, elas realmente são muito danosas né, assim, sendo repetida, mas até por uma razão importante, causa-se muita ansiedade quando você fica o tempo inteiro ali vendo os números, né, vendo as situações como elas estão acontecendo. Eu acho que até agora, neste momento, a gente está um pouco mais leve. No começo, né, estava realmente muito assustador, né, eu acho que quando a gente viu tudo o que aconteceu ali em Manaus, né, aquela questão toda das dificuldades funerárias, né, e isso mexe demais com o nosso imaginário, né, com essas perdas todas que são envolvidas nesse processo. Então, o que a gente poderia falar, né, para os ouvintes, e que também é uma coisa que está sendo bem administrada, eu vejo inúmeros veículos falando sobre isso, é do quanto a gente precisa minimizar o excesso de informações que chegam para a gente, né, e principalmente, né, hoje, com todos esses acessos à informação, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, o quanto a gente também precisa ter ali um certo critério ao olhar essas informações, né, o cuidado em relação às fake news e a forma como a gente também encaminha as informações, utilizar de uma forma mais positiva as redes sociais, né, então, é claro que as redes sociais, elas estão aí, a gente pode fazer bom uso delas, né, no sentido de informação e tal, e também para a gente estar aproximado, né, e entrando até na pergunta que eu acho que José Luiz fez, né, em relação à forma como o distanciamento abalou as pessoas, né, então as redes sociais, ela pode nos aproximar de algumas pessoas, a gente pode a partir das redes sociais ter contato com pessoas queridas, e esse é o bom uso, e não o uso somente para as informações e a forma como isso pode vir de uma forma causando esse terror aí mesmo, né, então acho que a gente tem que ter um certo critério. Só complementando a informação, Michele, essas campanhas como essa que está sendo realizada em setembro, Setembro Amarelo, qual a importância, no seu ponto de vista, desse tipo de ação? Olha, Júnior, eu acho importante se levantar a bandeira, né, de que o suicídio é um problema de saúde pública gravíssimo, né, hoje em dia, mas me preocupa a coisa, vamos falar disso somente em setembro, né, porque no meu entendimento, o trabalho com a prevenção ao suicídio, ele precisa ser dia a dia, o ano todo.
né? Mas é claro, né, que levando esse tipo de informação para as pessoas, né, de que esse assunto também é um assunto super tabu, super difícil de ser tocado, mas que infelizmente é uma realidade, né? Os suicídios, eles estão crescentes, né? Hoje em dia as estatísticas chegam a falar de a cada 40 segundos existir uma tentativa de suicídio no mundo, né? Então esse número é muito grande, é muito alarmante. Então essas campanhas são super importantes para levantar a bandeira de que isso existe, mas não significa que em outubro a gente vai esquecer do suicídio, né? E muito menos em novembro, enfim, que a gente lembre disso, né? Principalmente enquanto profissionais de saúde, né? Que a gente possa estar atento o ano inteiro a essas questões. Aí, e nós estamos conversando aqui, né, com a psicóloga Michele Silveira, está falando sobre saúde mental, né, esse tempo de pandemia, né, e essa pergunta do Júnior Berilo também foi feita pelo Júnior Silveira, que manda aqui dos índices de suicídio que está aumentando, né, a Michele respondeu aí agora, né, sobre o suicídio. E no youtube.com/debate em família, tá lá a Railda mandando um bom dia, tá adorando as explicações, Camila Moreira também, bom dia, estou gostando muito, Daiane Matos, maravilhosa essa entrevista, tema complexo, porém muito bem abordado. Bianca aqui, estou amando essa entrevista sensacional. Marcela Lima, muito bacana a forma como a Michele traz clareza para a questão da saúde mental. Mando os parabéns aqui para a Michele. E tem mais ouvinte aqui, vamos ouvir o ouvinte pelo WhatsApp do Debate em Família no 2609-6676. Bom dia para vocês todos aí. Bom dia. A minha pergunta é que eu gostaria de saber como que ficam os idosos que estão internados em casa de recuperação, como que eles foram, assim, o grau de afetamento da cabeça deles, porque além de estar lá sem visitas, ainda chegou essa pandemia. Obrigada, Denise. Denise, doutora Michele. Bom dia, Denise. Infelizmente, né, os idosos, por razões aí naturais do corpo deles serem mais frágeis, a saúde física deles terem uma fragilidade maior, eles foram realmente uma população que sofreu muito com esse processo, está sofrendo muito com esse processo, né? Então, hoje, né, o que a gente vai percebendo é que esses idosos, eles estão necessitando, né, de um acolhimento muito maior dos profissionais que trabalham com eles nessas casas de acolhimento, né, dos idosos. Então, infelizmente, o não visitar é um ato de amor nesse momento, né, porque uma visita pode levar ali uma pessoa assintomática a alguém que não vai conseguir lidar muito bem com esse vírus pelo sistema imunológico dele não estar fortalecido, né. Então, é importante conversar com esses idosos, né, fazê-los compreender esse momento atual em que a população inteira, do mundo inteiro, está vivenciando, né, e eu fico muito aqui pensando num trabalho repetitivo mesmo, né, então precisa se falar hoje, precisa se falar amanhã, né, precisa se falar todos os dias da situação mundial que todos estão vivendo e o quanto vai ser importante para esses idosos, neste momento, ficarem mais guardadinhos, vamos dizer assim, né, e não receber visitas e trabalhar minimamente esse emocional deles para que essa fase, né, esse entendimento de que essa fase vai passar, mas que a gente precisa ter paciência. E eu acho que como os profissionais das instituições, eles podem ajudar isso, né, tornando a rotina deles, dos idosos ali naquelas instituições mais leves, né, não deixar minimamente que eles fiquem sem informação, né, que simplesmente não está havendo visita e eles não entendam por que isso está acontecendo. Então, por isso que eu ressaltei aqui que às vezes é necessário ser repetitivo, né, porque eles entendam essa situação. Porque às vezes eles estão lá nas instituições, dentro de uma bolha, não tendo contato com esse mundo externo e não sabem exatamente o que está acontecendo. Então, é levar essa informação a eles, lógico, da forma como cada um conseguir receber e ir trabalhando com essa sensibilidade, né? Aí, bom,
Nós conversamos aqui hoje com a psicóloga Michele Silveira. Infelizmente, o tempo é curto, né? O tema é super importante, é super interessante. Os ouvintes mandam aqui as perguntas, né? Mas o nosso tempo aqui é curto, meia horinha é pouco aqui para falar. Vamos ter que fazer um programa inteiro, viu, Michele? Mas a gente marca isso mais para frente. Se você tiver disponibilidade, seria um prazer recebê-la novamente para atender aos ouvintes aqui que mandam perguntas, né? Nosso programa está chegando ao fim, não tem como a gente colocar no ar. Mas agradecendo muito a sua presença aqui no Debate em Família, foi um prazer recebê-la. Com certeza esclareceu muito aos ouvintes, né? E se você quiser deixar algum contato aí para entrar em contato com você, fica à vontade, tá? Olha, Fábio, muito obrigada, né? Eu fico muito feliz que as pessoas participaram e que o tempo foi curto, porque realmente é muita coisa para falar, né? A gente tem muitos pontos aí envolvidos nessa temática, né? E eu fico, sim, à disposição, né, pelo meu Instagram, né, que é psi, né, de psicologia, psi.Michele Silveira. Pode me adicionar lá na rede social, e se ficou alguma dúvida que não tenha sido esclarecida, eu fico à disposição para a gente bater um papo por lá também. E à disposição para novos convites aqui do Debate em Família. Lembrando que esse Michele é com 2 L's. Muito obrigada. Michele com 2 L's e E. Pois é. Isso aí. Então vai lá, ó, Instagram, adiciona aí a Michele Silveira, psicóloga Michele Silveira. É só colocar lá psi, né, de psicóloga, psicologia, psi.michele com 2 L's, Silveira, tudo junto, né? psi.michele Silveira. Adiciona a Michele aí no Instagram, com certeza ela vai responder para você. Tem muitas perguntas aqui acontecendo no WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho meia dúzia de perguntas aqui para ela, não posso fazer. Vamos marcar outro dia, vamos lá marcar outro dia, tá bom assim, Michele? Muito obrigado pela participação. Já fica combinado, eu já estou aqui à disposição e fico muito feliz que as perguntas surgiram, isso é ótimo. Parabéns pelas respostas aí, um grande abraço para você, obrigado aí por participar do Debate em Família. Muito obrigada a vocês, uma ótima semana a todos os ouvintes, obrigada pela atenção.